a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Quero convidar você a orar comigo neste momento. Senhor, esse culto é para o Senhor. A nossa adoração é para o Senhor. A sua presença é a mais importante em nossas vidas, nesse lugar e onde quer que as pessoas estejam agora. A tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor estaria ali presente. Portanto, eu creio que o Senhor está agora em cada lar que está conectado conosco, em cada lar que está pregando ou ouvindo a tua palavra, reunido em seu nome. Por isso eu peço, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, que o Senhor se agrade de tudo que nós formos fazer em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Reina em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre as ruas teus, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Senhor, nós consagramos todo o nosso ser ao Senhor, toda a nossa casa, toda a nossa família, Senhor, todo o nosso ser, tudo que temos e somos, são Teus, estão sob o Teu controle. Controla a nossa vida, Senhor, dirige os nossos passos, recebe, Senhor, a nossa adoração, que Tu és o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. O que eu poderia Te dar, Senhor? O que eu poderia Te dar que o Senhor já não tem? Eu canto a Ti, Senhor, com gratidão por Seu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante.
O meu maior querer é me aproximar, te conhecer. Tua glória não cessa. Tu és digno de honra. O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou, em oferta de amor. Salvaste minha vida da morte e me deste o perdão por misericórdia que nunca tem fim. Amaste a mim. Eu canto a ti, Senhor, com gratidão por seu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer é me aproximar, te conhecer. Tua glória não cessa. Tu és digno de honra. O que eu poderia te dar, Senhor? O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou, em oferta de amor. Salvaste minha vida da morte e me deste o perdão por misericórdia que nunca tem fim. Amaste a mim, amaste a mim. Eu daria as riquezas, trocaria meus desejos, renderia minha vida a ti, meu Senhor, meu Salvador. Eu daria as riquezas, trocaria meus desejos, renderia minha vida a ti, meu Senhor, meu Salvador. O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou, em oferta de amor. Salvaste minha vida da morte e me deste o perdão por misericórdia que nunca tem fim. Amaste a mim. Eu daria as riquezas, trocaria meus desejos, renderia minha vida a ti, meu Senhor, meu
te entrego o que sou, em oferta de amor. Ó Deus, o que é que nós podemos te oferecer, Senhor? Tudo que nós temos vem do Senhor, nós mesmos somos do Senhor. Sendo generoso num mundo egoísta. E eu quero conversar, e eu quero convidar você a acompanhar na sua casa, na Bíblia, no texto de Atos capítulo 20, versos 32 a 35. Atos 20, de 32 a 35. Vou aguardar um momentinho, enquanto eu me ajeito aqui no microfone. E 5. A palavra de Deus diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos que serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Preste atenção nesse final. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Toda a igreja da época do livro de Atos, a igreja primitiva, ela desfrutava de unidade e generosidade. Se nós olharmos, se você olhar o capítulo 2, dos versos 43 a 47 de Atos, o capítulo 4, dos versos 35 a 37, você vai ver e vai perceber, e durante todo o livro de Atos, que a igreja desfrutava de unidade, de oração e de generosidade. Era uma igreja generosa, e o exemplo daqueles apóstolos que iniciaram o trabalho, a igreja, espalhou um espírito de generosidade no meio de toda a igreja. Os cristãos eram reconhecidos também pela sua generosidade. Eles cuidavam dos outros, repartiam o que eles tinham, e eles então eram homens e mulheres que eram generosos, que demonstravam seu amor através das suas ações. Em todas as escrituras nós vemos exemplos de generosidade. Davi, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, de 1 a 22, quando ele faz uma celebração, e lá ele fala do espírito de generosidade do povo de Israel, inclusive dele, de doar para a construção do templo naquela ocasião. Nós vemos Paulo falando sobre os macedônios, em 2 Coríntios 8 a 11, a generosidade daqueles irmãos em ajudar no reino do Senhor. Nós vemos Paulo em 2 Coríntios, capítulo 9, de 5 a 9, em 1 Timóteo também, falando sobre generosidade. Então a Bíblia é repleta de situações ou pessoas, homens e mulheres que foram generosos, porque a generosidade é uma expressão de quem ama. Se o amor é um verbo, o verbo exige uma ação, e uma das ações do amor é a generosidade. É a pessoa ser generosa. Eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção esses dias atrás, que diz assim: Deus investe no investidor. Deus investe no investidor. E o texto base que nós lemos diz assim: é mais feliz ou bem-aventurado quem doa do que quem recebe. Você é muito mais feliz, muito mais bem-aventurado, muito mais bem-sucedido quando você dá ou doa do que quando você recebe. Eu passei por essas duas situações. Em momentos, eu recebi uma dádiva de alguém. Fiquei muito feliz, porque sem eu falar para ninguém sobre a situação que eu estava vivendo, eu fui agraciado por Deus através de pessoas que Deus levantou, e aquilo me trouxe uma alegria, porque eu recebi. Mas confesso para vocês uma coisa: os momentos que me trouxe mais alegria
foi quando eu fui bênção na vida de alguém. Foi quando eu pude oferecer para alguém algo que eu podia oferecer, e quando eu vi a alegria daquela pessoa receber, a alegria minha talvez foi maior do que aquela que recebeu, porque eu me senti como alguém útil no reino do Senhor, cumprindo uma missão. Então Deus nos chama para sermos generosos. Se você perceber nesse texto, você vai ver que o apóstolo Paulo registra que nós devemos recordar essas palavras, guardar na memória, reter, exercitar a nossa memória. Fazia parte dos ensinos orais da igreja da época, essa questão da generosidade, e eles haviam escutado essa fala muitas vezes durante os ensinos das Escrituras naquela época. Mas antes de nós iniciarmos os 3 pontos ou 3 lições desse tempo, eu quero lembrar para vocês, ou pensar com vocês sobre a etimologia ou a formação da palavra generosidade. A palavra generosidade vem do latim gens, que quer dizer, e tem uma fonte indo-europeia, que significa gerar, fazer nascer. As palavras todas iniciadas por gen, em português, remetem à ideia de como, a ideia de genitor, de gênesis. A palavra gente, por exemplo, amplia o resultado para a família, para clã. E o generoso teria vindo dessa raiz de família, de clã. E a palavra generoso significa aquele que teve bom nascimento. Se você é uma pessoa generosa, é que você teve um bom nascimento. No português moderno, essa palavra generoso significa aquele que reparte nobremente, aquele que reparte com nobreza, nobremente. O conceito de generosidade, como eu disse, não corresponde apenas, irmãos, ao compartilhar os bens que nós temos, a dividir as nossas coisas, mas tem a ver também com generosidade em nossas ações. Quando nós compartilhamos o nosso conhecimento com alguém que sabe menos que nós em alguma área, quando nós repartimos o reconhecimento de alguma coisa que nós alcançamos e as vitórias que conseguimos com aqueles que nos ajudaram nessa trajetória. De repente você alcançou uma aprovação em alguma coisa, uma promoção em algum trabalho, uma aprovação no concurso. O generoso, ele reconhece as pessoas que o ajudaram a aprender, que o ensinaram. Ele não recebe só a glória para ele divide essa glória e reconhece, e é generoso com as pessoas que estiveram na sua caminhada. Deus quer e espera que nós sejamos generosos. Deus espera isso. E eu quero caminhar para as lições de hoje. As lições são 3. A generosidade, antes de nós falarmos das 3 lições, é uma das grandes marcas dos cristãos, se não a mais importante que há entre os cristãos. O cristianismo todo está baseado na virtude da generosidade. A generosidade, preste bastante atenção, não é o primeiro ponto ainda. A generosidade é o amor em ação. Guarde isso. Generosidade é o amor em ação. Se nós tirarmos a marca de generosidade de Deus, Ele não seria Deus, porque Deus é generoso conosco. Deus fala e Deus é generoso com o seu povo. E eu quero ver alguns aspectos, 3 deles, para que a gente possa conversar a respeito desse texto. Primeiro deles, preste bastante atenção. Ser generoso é bíblico e é ser espiritual. Esse é o primeiro ponto. Ser generoso é ser bíblico, é ser espiritual. Se você olhar para esse texto, existe um mandamento nesse texto. Em 1 Timóteo 6,18 diz que há um mandamento: exorta os ricos que sejam generosos em dar e prontos a repartir. Quando eu faço bem, quando eu beneficio o pobre e o necessitado, eu faço bem feito, eu ajo retamente, eu estou obedecendo a Deus. É um mandamento de Deus, ser generoso. Deus quer que você seja generoso. Deus quer que aqueles que podem e têm condições de fazer o bem, de ajudar, por exemplo, no caso de Paulo, diz que aos ricos que sejam generosos em dar.
e prontos para repartir. Se você tem sido abençoado financeiramente, meu irmão, Deus está te abençoando para que você seja generoso com aqueles que têm pouco, ou com aqueles que não têm nada, que de repente agora está com frio, sem roupa, ou com pouca roupa, sem blusa, aquele que está com fome hoje, aquele que está passando necessidade. Deus desafia você a ser generoso e ajudar aquele. Os que podem devem ajudar os que não podem. Esse é o princípio estabelecido pelo apóstolo Paulo. Se você pode, ajude aquele que não pode, aquele que precisa. O mesmo princípio também, esse mesmo princípio é encontrado em Provérbios capítulo 3, verso 28, que diz assim: não digas, olha só que interessante, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que eu vou te dar, se já tens hoje contigo. Quando alguém vem pedir ajuda para você, ele está dizendo assim, quando alguém vem pedir ajuda para você, não fala, volta amanhã que eu te dou. Se você tem como fazer isso hoje, faça hoje. Existe esse mandamento, seja generoso. O texto também diz que existe uma promessa. Provérbios 11, 25 diz assim: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Numa outra tradução diz, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio vai receber. Jesus diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama, perde. Quem perde, ganha. Entende isso? Quem ama, oferece, doa. De certa forma, perde. Mas quem perde, ganha. É um paradoxo interessante do cristianismo. Existe uma recompensa, querido. A Bíblia diz, que nós lemos aí, bem-aventurado, mais bem-aventurado é dar do que receber. Bem-aventurado significa muito feliz, significa abençoado. Quando você é generoso, você é uma pessoa bem-aventurada, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa abençoada. Albert Schweitzer diz assim: eu não sei qual será o seu destino, mas uma coisa eu sei: os únicos entre vocês que serão realmente felizes são aqueles que procuraram e encontraram como servir. Então a primeira lição é: ser generoso é ser bíblico, é ser espiritual. Segunda lição: ser generoso é ser semelhante a muitos homens e mulheres que fizeram história antes de nós. Ser generoso é ser semelhante a muitos homens e mulheres que fizeram história antes de nós. Se você olhar para trás, nas histórias bíblicas, na história da igreja, você vai descobrir que muitas pessoas nos deram lições de generosidade. A primeira delas, indubitavelmente, é Jesus. É interessante, quando eu olho para a história de Jesus, não tem como eu não ver essa característica. Jesus não tinha preconceitos. Jesus olha com amor tanto para os judeus como para os gentios, para os ricos, para os pobres, para os livres, para os escravos, para todas as pessoas, para os marginalizados, ele olhava com olhares ou com um olhar de generosidade. Jesus preenchia as necessidades das pessoas. Ele gastava tempo com as pessoas. Jesus perdoava pecados. Jesus doava seu tempo, seu amor, sua vida e até o seu sangue. O maior exemplo de generosidade foi Jesus. Mas se você olhar no decorrer da história, das Escrituras, você vai ver que o apóstolo Paulo também, em certo momento, na carta a Filemão, ele diz assim, ele disse para Filemão que pagaria a dívida de Onésimo, ou seja, ele era generoso para ajudar aquela pessoa. E em outro momento ele fala assim, em tudo vos dei exemplo, e mostrarei a vocês como se faz. Paulo era um homem generoso, o apóstolo Paulo era um homem generoso. Maria, mãe de Jesus, o que dizer dela? Uma mulher generosa, uma mulher que entendeu o plano do seu filho. A viúva pobre que deu tudo o que ela tinha, as 2 moedinhas naquela urna, naquele gasofilácio, aliás, era tudo o que ela tinha. Ela foi generosa.
E aquele outro que deu muito mais em valor, Jesus falou, quem deu mais foi ela. Porque Jesus entendia que a generosidade, o coração da pessoa. Se você olhar a igreja primitiva, como eu disse no início, Atos 2, 42 a 47, Atos 4, 32 a 37, e todo o livro de Atos, você vai perceber que os nossos primeiros pais da igreja compreenderam a fragilidade da fé cristã, ainda nascendo, e o perigo que alguns pudessem de desistir, e por causa disso eles compartilharam, eles foram generosos, e o texto diz que entre eles e os irmãos da igreja havia abundante graça, porque eles dividiam tudo o que eles tinham, eles se ajudavam, eles eram unidos, eles dividiam pão de casa em casa, eles se reuniam no templo, nas casas, eles oravam, compartilhavam a palavra, eles eram generosos em todos os aspectos, não só na questão dos alimentos, mas na questão do tempo, dos valores, das prioridades, dos ensinos. Eles compartilhavam o que eles tinham, tudo o que eles tinham. Se você olhar a igreja de Corinto, para quem Paulo escreveu, nós vemos que ela ajudou a igreja de Jerusalém quando ela passava por dificuldades. Generosidade. Esse é o tempo da igreja ser generosa. Quantas pessoas estão passando por necessidades? Que você e eu possamos, dentro das nossas possibilidades, ajudar aqueles que estão passando por necessidade nesse momento. Quantos estão desempregados? Há uns dias atrás o Eliseu me informou, através do Marcos também, de uma família aqui em Jandaia do Sul que teve a casa toda queimada. A igreja se levantou, dentro do possível, levantou alimentos e outras coisas e ajudou aquela família. Há muito o que fazer, meu irmão. Há muitas pessoas necessitadas, há muitas pessoas esperando a ação da igreja. É hora da igreja mostrar a sua cara. É muito fácil eu ficar aqui dentro desse templo, pregando para vocês. O desafio maior é viver isso que eu estou pregando. Hoje pela manhã eu estive conversando com a Cláudia. O maior desafio daquele que prega é viver o que ele prega. É muito fácil eu falar muitas coisas para você aqui. O maior desafio para mim, muitas vezes, e talvez o maior deles, é viver tudo isso que eu estou falando. E eu sei que para você não é diferente. Deus está nos desafiando a sermos generosos. Se você olhar a igreja de Filipos, uma igreja com dificuldades, ela auxiliou o apóstolo Paulo quando ele estava no trabalho missionário. Ajudou o apóstolo Paulo. E hoje, quem eu poderia mencionar como pessoas generosas? Eu? Você? Nós? A nossa igreja? É hora de pensar sobre isso. Será que nós temos sido generosos? Tem uma canção que nós vamos cantar no final do culto, que diz assim: tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Será que nós estamos vivendo essa canção? Ser generoso, como eu disse agora, no segundo ponto, é ser semelhante a muitos homens e mulheres que fizeram história antes de nós. E eu quero chegar no último ponto. Ser generoso, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, a você que está de repente passando necessidade, você esperando alguém generoso para te ajudar. Ser generoso é mostrar ao mundo que os valores materiais não têm a primazia nas nossas vidas. Não tem. Ser generoso é as pessoas entender que nós valorizamos a vida e não a matéria apenas. A vida é o dom mais precioso que você tem, meu querido. Que adianta ter o mundo inteiro e perder sua alma? Que adianta todo o dinheiro desse mundo não está resolvendo essa situação que nós estamos vivendo? Já disse alguns domingos atrás que nas maiores crises do mundo os cristãos se destacaram. Numa delas, numa crise de saúde, os hospitais surgiram através dos cristãos. Não sei se você prestou atenção, mas o símbolo de um hospital é uma cruz. Já parou para pensar nisso? É nessas horas que os verdadeiros cristãos aparecem. É nessas horas que ser generoso é mostrar ao mundo que os nossos valores não são os materiais. Eles não têm primazia nas nossas vidas. Tudo pode ser comprado, meu irmão, menos a vida. Por que o mundo está apavorado? Porque ninguém quer morrer. A nossa vida,
A nossa saúde é mais importante que os nossos bens. Ser cristão é valorizar o eterno e não o efêmero, ou seja, o temporal apenas. O cristão valoriza o que dura eternamente. Nós não vivemos para este mundo apenas, meu querido. E não viveremos apenas neste mundo. Olha que legal. Nós não vivemos para este mundo e não viveremos apenas neste mundo. Existe um lar nos esperando, querido. Existe um lugar onde a nossa generosidade é a moeda principal. Os tesouros celestiais. Os tesouros celestiais. Existe um cântico antigo que eu estava, enquanto me preparava para esse sermão, eu me lembrei desse cântico e as lágrimas correram nos meus olhos, que diz assim: este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou para o céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Olha que coisa linda, meu querido. A nossa vida não está limitada apenas a este mundo, querido. O verdadeiro cristão, ele valoriza o amor concreto e não a abstrata mensagem que o cristianismo prega muitas vezes. É prática. A igreja primitiva, aqueles que olhavam a igreja primitiva falavam assim: vede como eles se amam. Eles se amam. Foi para espanto daqueles pagãos da época, os ímpios da época, observando o comportamento daqueles cristãos, foi lá e falavam como eles se amam, como eles são unidos, eles repartem tudo que eles têm. Há um espírito de alegria, de generosidade no meio deles. Eles são felizes, nada falta para eles, porque eles repartem. Um autor disse, eu anotei aqui, quando um cristão ama com esta medida, ele se torna um cuidador, uma cura de seus irmãos, com a medida do coração de Cristo. E eu quero concluir, querido, dizendo que a generosidade é o sinal externo da graça interna que te alcançou. Se você é generoso hoje, é porque Jesus tem sido generoso com você. É o sinal visível de que Cristo está dentro de você e habita em você. Há um provérbio chinês que eu fiz questão de anotar para você não esquecer. Se você quiser anotar, anote aí. Se alguém puder colocar num comentário, diz assim: um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Um pouco de perfume sempre fica na mão de quem oferece flores. A generosidade, meu querido, minha querida, é a ausência de ganância, de egoísmo. Num mundo egoísta que nós vivemos, é hora da igreja mostrar que nós somos diferentes. É hora de nós mostrarmos que somos diferentes. É o remédio que esse mundo precisa, querido. A generosidade é a vitória que a vida precisa. Se você olhar o cristianismo todo, desde o início, desde o nascimento de Jesus, é generosidade. Quando nós chegamos no Natal, a palavra que nós mais ouvimos não é feliz, não é árvore, não é Papai Noel, muito menos Jesus, infelizmente. A palavra que nós mais ouvimos no Natal é a palavra presente, não é verdade? E pais e mães ficam desesperados na época do Natal, por quê? Porque querem comprar um presente. Um mês antes do Natal, já ficam, a maioria das pessoas começa aquela maratona procurando o que comprar. Muitas pessoas pensam que o presente que é dado durante o Natal foi iniciado, essa ideia, pelos reis magos, quando trouxeram presentes a Jesus. Estão enganados. Foi Deus quem deu o primeiro presente no Natal. Deus tanto amou que Ele deu.
Porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é generosidade, meu querido. Deus tem sido tão bom para mim. A Bíblia diz isso. No primeiro Natal, Deus deu o maior de todos os presentes. Ele deu seu único filho. Ele deu o seu filho para morrer numa cruz, por mim e por você, para que a gente seja perdoado do nosso pecado, do nosso passado, e nos dá um propósito para viver em um lugar no céu, querido. Jesus é o presente, o maior presente que nós recebemos, a maior prova da generosidade de Deus. Nós, presta atenção, nós somente damos porque Deus deu primeiro. Nós damos somente porque Deus já deu primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O cristianismo, meu querido, é sobre generosidade. Não é somente sobre compaixão. O espírito do cristianismo, do cristão, é o espírito da generosidade, do amor. Se não fosse pela generosidade de Deus, nada nós teríamos. O ar que eu respiro, que você respira, respire aí, é dom da generosidade de Deus. O sangue que corre nas nossas veias é dom da generosidade de Deus. O fato de os nossos corações estarem batendo agora, nesse momento, é generosidade de Deus. O dom, ou tudo de bom que tem na sua vida, incluindo ela própria, é o dom da generosidade de Deus. O maior ato de generosidade de Deus foi feito no primeiro Natal, quando Deus enviou seu único filho. E eu me lembrei de uma canção, Ousado Amor, que diz assim: antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom para mim. Antes de eu respirar, soprasse a tua vida em mim. Tu tens sido tão bom para mim. Ó, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Deus tem sido generoso com você, meu querido. Se Deus é amor, termino com isso. Se a essência de Deus é o amor, se a marca distintiva dos cristãos é o amor, se o amor é um verbo, isso implica uma ação. Então, a principal forma de demonstrarmos amor é através da generosidade. Deus nos desafia a sermos generosos. João 13, 34 e 35, termino com esse texto, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Vamos orar. Feche os seus olhos. Depois nós vamos cantar uma última canção. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Nos ajuda a colocarmos em prática tudo que nós falamos, cremos e sabemos que é verdade. Nos ajuda a sermos generosos, Senhor. Num mundo tão egoísta que nós vivemos, nós temos a tendência de sermos também, de pensarmos só em nós mesmos e naqueles que nós amamos, os mais próximos. Nos ajuda a demonstrar amor, a sermos generosos para com todos, como Jesus nos deu exemplo, como Deus o Pai nos deu exemplo. Nos ajuda a viver o que nós cremos e o que nós cantamos. Nos ajuda, Senhor, a não sermos hipócritas, mas vivermos a fé que cremos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma canção? Perto quero estar, junto
junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Cante comigo aí na sua casa. Tudo que há em mim, que seja isso mesmo, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém.